E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Desde quando eu comecei na comunidade, eu fiz lá meu serviço de análise. O que eu mais ouço depois que eu faço análise é assim: eu consigo chegar em um 8. Achei justa a análise, só que fazendo essas melhorias que você falou, eu consigo chegar em um 8. A resposta, rapaziada, é sim e não. Entendeu? Não tem uma resposta específica. Geralmente, pessoas que estão muito acima do peso, que eu vou falar aqui dos dois, né? Que um conseguiu chegar nesse range, né, de Shed, e o outro não. Eu vou explicar o porquê. Outros criadores da Black Pill gringa, por exemplo, o Witch Waffles, ele acredita que não. Tanto que eu coloquei a frase que ele sempre fala aí, né, que é: os Sheds nascem, né? Eu acredito que depende. Por quê? Hoje, com o aumento das cirurgias, né, essas soft, né, que é harmonização, tudo é possível sim, né? Dependendo do tanto que você está disposto a gastar, dependendo de vários fatores, que eu acredito que dá para você subir assim até 2 a 3 pontos, né? Então, se você é um 5, se você subir 3 pontos, você vira um shed. Vou dar um exemplo de um cara que fez isso. O MC Daniel. Na minha visão, ele tava dentro de um range sub 5. Só que ele tem muita grana, ele investiu pra caramba, né? Outro que eu posso dizer que melhorou pra caramba. O André Marques, que era obeso. Ele tá num range ali mais próximo de um shed light, tudo. Por quê? Porque a gordura afeta muito a aparência masculina. Não só a aparência. Cara, pra falar a verdade, o que eu acho que o corpo masculino não foi feito pra ter sobrepeso. Porque se você vê especialista falar, afeta demais o perfil lipídico na produção de testosterona, no aumento do cortisol, é muito nocivo pro corpo masculino, né? Já com as mulheres já é diferente, porque as mulheres, gordura entre coxas, braços, tudo, é interessante para reprodução, e o homem não vê a mulher que ela tem muita bunda, muita coxa e tal, quando tá com um pouco de sobrepeso, uma pessoa que não é interessante para reprodução. Inclusive, os homens brasileiros são obcecados por minas que tem muita bunda. E a mina que tem muita bunda não é porque ela treina, ela tem muito músculo, é porque ela tem muita gordura nessa região. O que ferra mesmo com as minas é muita barriga e aqueles bração de merendeira, né? Então é mais ou menos isso. O homem, na minha visão, ele não foi feito para ter muito sobrepeso. O corpo não reage bem. Eu acho que é um resultado mesmo do capitalismo, de quando a gente começou a parar para estocar comida, que a gente parou de caçar e tal, e teve, vamos dizer assim, esse defeito, né, que a gente começou a acumular gordura, que não é da espécie isso daí. A espécie, ela lida muito melhor com baixo perfil lipídico, né, com pouca gordura no corpo. Então vamos lá. Então, você tem esses dois caras aqui que eles revolucionaram a comunidade Lucas Maxim, que é uma comunidade dentro da Black Pill. Existe a Black Pill e essa comunidade está dentro da Black Pill. Por que eles revolucionaram? Principalmente por causa do clave, né? Que é do clavicular. Porque depois que eles entraram, o aumento foi gigantesco, entendeu? Você vê aqui, ó, 2025, olha a diferença, cara. Entendeu? Teve um aumento aí exorbitante, quase que dobrou, né? Por quê? Porque o clave, ele é muito polêmico. Ele é hard max nas coisas que eles fazem. Então tem aquele bone max de pegar martelo e bater no rosto. Ele passa maquiagem, ele usa droga, né? Ele faz tudo pra ficar bonito. É como se ele fosse um kamikaze pra ajudar a comunidade. Então ele experimenta tudo pra ver se tem resultado. Já o Androgenic, ele fez uma parada que é o que eu não indico, né? Que é o Gym Max, né? Que é você ficar o Ogromax, né? Você ir para um lado que eu acho que é um Lux Max errado. Falando primeiro aqui do clave, você percebe que ele conseguiu entrar num range de um nota 8 ali, né? De um cara que é extremamente atraente para as mulheres. Então ele mudou muito do que ele era na adolescência. Ele tem 20 anos, se eu não me engano, né? E o cara já tem olho claro, né? E ele consegue usar as ferramentas que ele tem, né? E evoluiu muito, né? Então, fazendo uma comparação aqui, eu acho que ele tá entre 6 e 8, né? Acredito que ele tá muito próximo de um 8. Ele é um Shed, né? Se você olhar assim, ele é um Shed. Então, se você olhar aqui, ó, ele era um menino que tava com muito sobrepeso, com muita espinha, ele conseguiu chegar nessa aparência. Só que qual que é o problema dele? Por que essa comunidade, ela perdeu a mão por causa desses dois caras, né?
E a tendência é que essa comunidade caia, né? O nível caia. O que aconteceu com ele? O Cleve é um cara que ele usa droga e ele cheira, né? Ele usa cocaína. Tanto que tem vídeo dele falando que ele usa metanfetamina. Ele usa asteroides, né? Ele não gosta de treinar e ele usa bomba. E ele cheira como pré-treino. E isso tira a fome dele. Ele tem várias explicações porque ele usa droga. Juntando tudo isso, meio que teve um efeito Cavo do Campari, entendeu? Do mesmo jeito que o Cavo do Campari destruiu a comunidade aqui no Brasil, né? Por causa que ele tem muito peso na comunidade, né? Para conteúdos topo de funil. E pelas atitudes dele, destruiu a comunidade já 2 vezes, né? Porque as atitudes dele representam muito mal a gente, né? E isso aconteceu com o Clave. Por quê? Eu acho que pelo fato dele ter tido muito sucesso, por exemplo, vem influencer pra ele e fala assim, eu te dou 100 mil pra você me ajudar a melhorar a aparência, né? E ele manja demais, né? Tem vários tipos de creme que ele conhece muito de Lux Max, tanto que você vê aqui que ele evoluiu, né? Tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam, mas muito do que ele fez funciona, né? Tanto que você vê a diferença de aparência que ele tá aqui pra que ele tá aqui. Ele virou tipo um Shed mesmo. Só que o problema dele tá no mental. Ele é um cara instável, ele tem posições muito polêmicas, por quê? Porque como isso virou um negócio pra ele, né, o LuxMax, que ele tem lá a escola de LuxMax, né, que ele vende isso daí, então ele tem opiniões que, na minha visão, é errada. Por exemplo, ele acha que a Sydney Sweeney não é bonita. Por quê? Porque o contorno dos olhos dela, a curva linear, o maxilar e tal, ele usa a mesma característica que a gente avalia o homem na mulher, não funciona isso. Porque meio que a Sydney, ela pode ter alguns traços que não é tão bonito, né? Porém, a Sydney, ela tem aura, é diferente. Existem pessoas que não é tão bonita, mas ela tem aura. Por exemplo, um Drake, né? Ele não é um Shed, mas ele tem aura. Tem outras coisas que giram em torno dela que faz ela ficar muito bonita. Por exemplo, os seios dela é muito farto. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não adianta você pegar os critérios do homem pra usar na mulher, não funciona, entendeu? Tanto que quando eu faço análise feminina é muito difícil, cara. Porque eu posso dar uma nota 8 pra mina e a mina não ter tanto sucesso assim na vida real. Porque são várias coisas que influenciam, entendeu? Então, basicamente, o Clave, ele tem os pontos positivos dele, o Lux Maxing dele foi muito agressivo, deu muito resultado e ele realmente é um cara muito foda. Ele virou um cara muito bonito e tanto que você vai ver aqui um vídeo que o Androgenic aborda uma mina e a mina fala, eu gosto mais do Clave, não sei o que lá. Porque os dois são expoentes, né? Foi os dois que explodiram a comunidade, né? O que acontece? Ele tá ficando meio louco, né? Porque depois do que ele fez, né, há uns dias atrás, eu não sei o que vai ser. Provavelmente ele vai ser indiciado, porque eu acho que esses abusos de drogas que ele tá fazendo, tanto de bomba, cocaína e metanfetamina, tá mexendo um pouco, e a fama também mexeu um pouco com a cabeça dele, assim como o Cavo do Campari é um cara instável, então ele é muito instável. Então ele não é um exemplo a ser seguido, né? Você pega o que ele tem de melhor, né? Que ele manja demais, tanto que ele ajuda outros influencers a ficar mais bonito. Só que a postura dele na frente das câmeras e a postura dele em termos de atitude é muito nociva, né? Não é um exemplo a ser seguido. Acredito que é porque ele é muito novo e ele tá convivendo com a fama, ele tem 20 anos e eu vou mostrar um vídeo aqui do que ele aprontou, né? Então ele tá aqui dentro do carro, ele tá nervoso e um fã viu ele, né? Provavelmente deve gostar muito dele, deve assistir o vídeo dele, é muito famoso no TikTok. E aconteceu isso daqui. Aqui com esse cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você provavelmente acabou de atropelá-lo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fora do card. Ele estava no carro. Ai, meu Deus. Ele está morto? Não sei. Espero que sim. Então você viu aí que ele atropelou um cara, né? E o outro perguntou, meu Deus, o que você fez? Será que ele tá morto? Ele, espero que sim. Você vê que a cabeça dele não tá boa. Ele... Provavelmente esse moleque ficou zoado, que é um fã dele, né? Ele passou por cima do fã. Você acha que esse cara tá bem? Provavelmente os abusos dele mais essa parada da fama deixou ele biruta, né?
Então, acredito que ele não é um bom ícone da comunidade, principalmente da comunidade LuxMax, para ser seguido. Então você vai fazer um filtro, né? Ele tem uma postura bosta. Agora vamos falar do Androgenic. O Androgenic, ele tá no título do vídeo, Sheds nascem, né? Por que eu acredito nisso? É e não é. Dá pra você chegar no 8? Sim e não. Por quê? Porque depende muito, cara. Vou dar exemplo dele. Ele é esse menino aqui. Ele não tem uma estrutura boa pra evoluir. Porque ele já é magro, né? O que aconteceu? Ele fez uma parada que chama Gym Max, né? Ele fez o LuxMax, deixou o cabelo crescer, deu mais textura, começou a fazer as paradas do Millen, da guacha, fez tudo a mesma coisa que o clavicular. Só que o que aconteceu com ele? A evolução dele deveria ter parado aqui, ó. Aqui do meio. Ó, aqui ele tem 18, aí ele começou a evoluir, começou a tomar esteroides e era pra ele parar aqui, né? O que ele fez? Não parou mais, né? Eu acho que ele fez um abuso, né, dos hormônios e começou a enfeiar ele, né? Ele começou a ficar com um rosto muito esquisito, né? Ficou com um rosto quase que andrógeno mesmo, né? Muito esquisito. Então, em vez de ele parar aqui, ele evoluiu demais, né? Principalmente no físico. Aqui, ó, já tava ótimo. Que provavelmente ele deve ter começado a tomar, né? Porque você vê pelo ombro, né? Linha do ombro é onde tem mais receptores androgênicos. Você vê que ele tem uma estrutura boa para físico, porém o rosto não é tão legal. Aqui, ó. Muito melhor aqui, ó. Se ele parasse aqui, deixasse o cabelo crescer mais e não evoluísse para esse cara, ele virou um Ogromax. E agora a gente vai ver na prática como não funciona. Não funciona esse tipo de aparência, cara. De você ficar muito musculoso, tipo Balestrin, tipo Cariani. Esse tipo de aparência não é tão atraente para as meninas bonitas, para as meninas jovens. Não é. Ah, mas aqui no Brasil a gente é muito promíscuo, então um cara muito forte tem... Sim, mas não é as meninas que você quer. Provavelmente não vai ser uma Stacy. A Stacy não vê graça nesse tipo de aparência, cara. Por quê? Foi uma evolução muito hard. É um gincel. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, rapaziada, eu tô usando aqui o vídeo do Witch Waffles, né? Que, na minha visão, é um dos melhores produtores da comunidade, da Black Pill. E ele fez um vídeo mais ou menos analisando os dois, né? E eu tô fazendo aqui da minha versão. O que acontece? Ele evoluiu demais, o Androgenic, principalmente no físico, e ele chegou num tipo de aparência que as mulheres estão rejeitando, né? Então vamos ver aqui. Tenho que dizer que você é muito bonita. Você é feia. Quem está falando com você? Quem está falando com você? Você é uma das mulheres mais feias que já vi na minha vida. Desculpa. Vocês estão absolutamente nojentas. Não estou falando. Vocês estão absolutamente. É engraçado. Sim, hilário. As pessoas dizem que não me ouvem. O que você disse? O que você disse? Honestamente, a maneira como ele se saiu assim, sua reação exagerada ao ser rotulado de feio por essas garotas, acho que destaca uma profunda insegurança que ele tem dentro de si porque ele sabe que foi longe demais. Ele sabe que sua aparência está no limite na direção errada. Tenho quase certeza de que ele veio a público e disse que está tomando esteroides. E desde que essa quantidade de danos foi feita, ele seguiu o olhar masculino longe demais. Agora isso lhe custou caro. E eu garanto a vocês neste vídeo, o tom subjacente, ele não está bravo com as garotas. Estou falando sério. Ele não está bravo com as garotas. Nas entrelinhas, ele está bravo consigo mesmo porque sabe que a suposta maximização da aparência que ele fez só prejudicou suas chances em vez de ajudá-las. E este não é o único vídeo em que ele reagiu dessa forma. Na verdade, tenho vários. Assista. Sou seu maior fã. Você promete? Sim. Pode ter certeza de que sou Morgan? Você é Morgan. Eu amo Clave. Você ama Clave. Eu sou um bom... O Clave é o clavicular, né? Que é o cara que ele fez o LuxMax, mas ele ficou muito atraente. Que é ao contrário dele. Eu tenho um e-book que é de graça, você coloca lá, que é o LuxMax errado, que é o que ele fez. E não adiantou nada. Então ele abusou da droga, abusou de vários artifícios, provavelmente que vem adjacente ao hormônio, e ficou zoado. Principalmente o rosto ficou muito robusto, ele ficou muito hipermasculino, né? Garoto. Este é simplesmente brutal, honestamente. E não estou nem um pouco surpreso porque Androgenic tem um rosto muito estranho. Ele nunca foi e ainda não é um chá de premium natural. Ele nunca foi isso. Mas Clave nasceu para estar aqui nessa faixa.
Como androgênico não era, é impossível disfarçar o facto de ter uma aparência marginal. Esta é a verdade. Eu pensei que tínhamos estabelecido na comunidade BP anos atrás que chades nascem, não são feitos. Esse cara não chegou aqui por causa da maximização da aparência. Precisam de clave. Eles ganham a marca premium por terem nascido premium. E isso é reforçado nas reações que recebem das mulheres. Enquanto os caras que nasceram para ser marginais, como androgênicos, as mulheres conseguem farejar sua marginalidade a 1 quilômetro de distância. E isso é reforçado pelas reações que ele recebe das mulheres. Nunca se esqueça, é tratamento marginal para aparência marginal, tratamento premium para aparência premium e tratamento ruim para aparência ruim. Eu até mencionei isso em um dos meus vídeos mais populares. 4 anos atrás, eu enviei isso e teve 1 milhão de visualizações antes que o YouTube decidisse removê-lo por discurso de ódio, aparentemente, ou era mais apenas discurso da verdade do que discurso de ódio. O importante é observar como as mulheres o tratam. E se trouxermos outro clipe de Androgenic, podemos ver exatamente como as mulheres o tratam. Você é feio. Que diabos? Você está de volta. Olhe para sua cara. Você é feio e está absolutamente nojento. Estou falando sério. Esse é o tipo de reação que ele recebe e as pessoas devem acreditar que ele é um chad. Na verdade, ninguém, nem as mulheres, nem mesmo seu próprio público acredita que ele é um chad. Basta olhar para os comentários que ele recebe o tempo todo. O cara literalmente parece assim. E este é hilário. É um cara feio com um sonho em sua cabeça pensando que ele é um chad. Um cani final boss PSL 8 harmonia facial 0. Acho que a única coisa boa que surgiu de tudo isso é que pelo menos o público dele sabe que esse tipo de maximização da aparência, essa coisa de PSL, não é o que você deve fazer. O público dele parece mais inteligente do que isso, e eles estariam muito mais propensos a seguir conselhos convencionais e padrão de maximização da aparência que realmente tem uma chance de obter reações positivas das mulheres. Tenho mais contras para Androgenic. Na verdade, elas o acham assustador. Ei, você é bonita. Você é muito bonita. Brutal. Brutal. E mais uma vez, os comentários que ele recebe de seu próprio público confirmam isso. Discreto, eu ficaria preocupado se isso chegasse até mim. 28 mil curtidas. Esta com ele parecendo realmente assustador. 44 mil curtidas. Verdadeiro ogro. O próprio público dele não o leva a sério e sabe que o problema é a aparência dele. E é por isso que ele recebe esse tipo de reação das mulheres. Então, finalmente, chegando ao último problema com ele, basicamente todas essas coisas significam que ele é um maximizador de aparência. Ele nasceu com uma aparência marginal e está lidando com isso usando maximizadores de aparência para tentar neutralizar isso. Mas é claro que isso não tem funcionado para ele. E para mostrar isso, aqui está outro clipe para você. Você é um maximizador de aparência? Sim, você é. Essas garotas nem o estão levando a sério. E, honestamente, é assim que a maioria das pessoas comuns está começando a pensar. São criadores como esses que estão fazendo essa comunidade parecer a piada do mundo. Outro clipe para você. É uma vibe parecida. Você não está aqui. Hein? Estou aqui todo dia. Eu te amo pra caramba. Já tenho 5 garotas nas mãos. Quem é você? Como ousa falar sobre isso agora? Quem é você? Você é um LTV e todo mundo vai te chamar assim. Você não é ele. Você não é ele. Isso ilustra exatamente o que estou falando. Elas sabem que ele é uma fraude. As garotas sabem que ele não é um cara premium nato. Esse tipo de cara sabe que ele não é isso. Elas conseguem enxergar através disso e sabem que ele é marginal. Ele não é ele. Ele não é premium. Ele não é o chad. E, de novo, eu não sou a única pessoa pensando isso. Os comentários estão confirmando tudo o que estou dizendo. Você está me chamando de feio, mano. Ela o provocou com raiva. Ele é muito ruim em xingar. As garotas o tempo todo literalmente rindo dele. Elas não o levam a sério. Elas não o tratam como se ele fosse premium. Elas não o tratam como as reações que Clave provoca. As reações dele são completamente diferentes. E isso se deve à sua aparência estranha e ao quão gay ele é, ao quão adepto de academia ele é e ao quão alto é seu imposto de aversão. Todas essas coisas fazem dele um cara que gosta de se exibir e nem as garotas nem o público dele o levam a sério. Elas sabem que ele é uma fraude. E por fim, digo o melhor para o final. Vocês querem ver isso? Me chamou de feio. Ela teve a audácia de me chamar de feio. Espera aí. Mostra a cara na live. Mostra a cara feia na live. Sua. Mostra a cara feia na live. Não diga isso. Jogue joguinhos idiotas. Ganhe prêmios idiotas. Mostre a cara feia na live. Jogue joguinhos idiotas. Ganhe prêmios idiotas. Ah,
A ironia dessa afirmação, porque, na verdade, a única pessoa que joga joguinhos idiotas, que faz todo esse lixo, é ele. E olha o que isso acaba dando para ele. Ele não está ganhando nenhum prêmio. Tudo o que ele está recebendo é um monte de rejeições. Então, pessoal, no final das contas, espero que vocês entendam que não devem seguir palhaços como esse. Acho que ele só é negativo para a comunidade. Ele é negativo para si mesmo e para a maioria do público também. Mas pelo menos eles são espertos o suficiente para saber que essa porcaria não é o que vocês deveriam seguir. E há maneiras mais inteligentes de maximizar a aparência para fazer pequenas melhorias tentando se tornar mais atraente como homem. Então, voltando aqui, o It Travels é muito foda, né? A opinião dele é que os shads nascem, né? Que não tem como você melhorar quando você tem uma aparência muito prejudicada, que eu acredito, igual no caso aqui do Androgênio, que vai ser muito difícil ele mudar isso. Grita na cara das mulheres, você não vê que as meninas, elas olham assim, ela fala, mano, esse cara é estranho. Que é totalmente diferente do Clave, mano. O Clave, ele nasceu pra estar naquele range do 8, porém a cabeça dele tá muito zoada, né? Então esse é o vídeo que eu queria fazer. A comunidade está em declínio, né, de Lux Max, por causa desses dois, né? Um por causa da mente estranhíssima das postagens que o Clave tá fazendo, o que ele tá falando em público e as atitudes dele que vocês viram com o fã, passando por cima do fã. E do Androgênico tomando bota de todo mundo lá no país dele, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Lux Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Lux Max, que está excelente.